Estou aqui com o Frei Patrício, um grande carmelita italiano e brasileiro e agora egipciano. Ele vai nos falar um pouco de espiritualidade e também de sua experiência no Egito. Que a luz do Espírito Santo ilumine os nossos corações, para que nós possamos falar um pouco, meditar junto sobre este mistério de Deus que chega até nós através da vida. E é sempre uma alegria visitar o Brasil, porque eu sou brasileiro, pertenço a esta província carmelitana, mas estou emprestado, estou a serviço da ordem lá no Egito. Antes de tudo, quero parabenizar o Frei Claudiano por esta escola do Carmelo, esta escola de oração. O Carmelo na igreja tem uma identidade própria, tem uma finalidade própria, tem um carisma, e o carisma carmelitano não são as obras, mas é ser fermento, ser sal dentro da humanidade e ser esta chama que vai iluminando da experiência de Deus da oração. As obras podem mudar, a teologia vai caminhando, vai progredindo, mas o ser humano terá sempre uma grande necessidade de encontrar-se com Deus. Este encontro com Deus, esta intimidade com Deus, que chega até nós através da palavra, mas que depois chega até nós através dos místicos. E o Carmelo é uma ordem dos místicos, dos contemplativos, principalmente, diríamos, depois de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila é como a porta que nos introduz na nova espiritualidade, guiada por João da Cruz, pelo Padre Graciano, depois passa através de Teresa de Jesus, a grande missionária, depois Elisabetta Trinidade, a interioridade, Edith Stein, Teresa de los Andes, ma anche Candida da Eucaristia e outros santos beatos, que são esta presença de Deus. Aquilo que eu poderia dizer é que nós devemos ensinar este caminho da oração. E a oração, embora que tenha várias facetas, porque, é claro, a oração é sempre um acontecimento antropológico e cultural, é claro que se reza tanto no Egito quanto se reza na Austrália, quanto se reza na África, mas a oração vai assumindo contornos e aspectos um pouco particulares. Então, eu vou responder às perguntas de Frei Claudiano sobre aquilo que ele me perguntar, e com muita alegria nós vamos falar de Deus, porque aquilo que é importante na vida é sempre Ele, o Senhor. O senhor, um grande apaixonado pelo Carmelo, pelos santos. Eu sei disso porque convivi com o senhor, mas nem precisaria conviver porque se escreve e se vive. Bom, não é que seja um grande apaixonado. Gosto do Carmelo. Que é o Carmelo? O Carmelo é uma ordem que afunda suas raízes na Escritura. A palavra Carmelo quer dizer jardim, e fixa o seu olhar no Monte Carmelo, onde nós encontramos o profeta Elias. O profeta Elias é o profeta da experiência de Deus, que defende os direitos de Deus, a centralidade de Deus no meio do povo, no meio da idolatria, mas também é o profeta que defende os direitos humanos. E hoje não se pode entender um Deus que divorcia do ser humano. Aliás, o Deus de Israel faz uma grande aliança com o ser humano, essa aliança que vai caminhando na história até chegar ao mistério da encarnação. O mistério da encarnação é essa grande aliança de Deus com o homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o evangelista João, na primeira carta, diz: aquele que estava no seio do Pai, nós o vimos, nós o contemplamos, as nossas mãos apalparam o Verbo da vida, e nós o comunicamos, nós o anunciamos. Este anúncio de Deus, esta proclamação do mistério, não é porque nós a compreendemos, mas porque é um mistério que nos encanta. E Deus é
o encantador, o sedutor, nos seduz. Por isso que o Carmelo, ele apresenta, o Carmelo não tem como finalidade explicar Deus. Não é uma ordem teológica, é uma ordem contemplativa. E a contemplação não tem a finalidade de explicar, tem a finalidade de buscar, a finalidade de contemplar, de se colocar diante do mistério e deixar-se envolver por este mistério de Deus. Então é claro que este mistério de Deus que nós buscamos vai se revelando lentamente. O documento pós-sinodal, Verbum Domini, da palavra de Deus, é claro que nos fala desta revelação constante. Mas já João da Cruz, ele dizia que Deus pronunciou uma única palavra e a pronunciou em silêncio. E continua a pronunciar esta palavra em silêncio, esta palavra é Jesus. E em Jesus é todo revelado. Portanto, não tem revelações novas, não é? Quando hoje tem um pouco esta coceira de renovação, de revelações, revelações aí, aparições lá, outras coisas, eu como carmelita sempre desconfio muito, porque Deus tem já dito tudo em Jesus, Ele é o centro. Tudo aquilo que pode ser dito, mesmo da igreja, não é simplesmente uma explicitação. Não é que o Papa Francisco anuncia um evangelho novo. O evangelho é aquilo que é, a palavra de Deus é aquilo que é, mas esta manifestação desta palavra de Deus vai se explicitando, vai se revelando em forma nova. A melhor exegese da Escritura, nos recorda Verbum Domini, sou o santo. Porque os santos são uma Bíblia que é legível por todas as pessoas. Não todos nós sabemos ler o hebraico, o grego, mal o português como eu, malíssimo o árabe, aliás, o árabe nada, mas todos nós sabemos ler a vida das pessoas, o testemunho das pessoas. A Bíblia vivente é o testemunho das pessoas. E hoje falta místico, falta profeta, falta testemunho. Não é que não tenha, tem, mas um pouco. Isto é, pessoas que vivem o Evangelho e sem falar, sem escrever ou sem ler a Bíblia, se torna eles mesmos Bíblia vivente. Uma Teresa Menino Jesus não conhecia muito a Bíblia, tinha lido pensamentos, mas não é que fosse uma pessoa que tivesse feito estudo profundo sobre a Escritura. Mas ela se torna a manifestação do amor misericordioso. Estamos no ano da misericórdia e Teresa, ela escreveu o famoso ato de oferenda ao amor misericordioso. Então tudo isso nos faz compreender como nós somos buscadores de Deus. O Carmelo não é uma ordem teológica, é a ordem mística, contemplativa, e deve voltar a essa evangelização da mística, ou essa evangelização da contemplação, da oração silenciosa, do caminho oracional, do permanecer diante de Deus numa atitude de adoração. Afinal, é o mesmo Jesus que no capítulo 5 de João nos diz: o Pai busca adoradores em espírito e verdade. O senhor sempre teve um desejo, quer dizer, de ir à África, de ser missionário na África, e chegou o momento. E há um bom tempo que o senhor está no Egito. O que o senhor pode dizer da experiência do Carmelo no Egito e a contribuição do senhor lá? Se está lá, porque é necessário? Não, eu diria que o meu desejo de ser missionário na África vem de longe, isto é, a nossa ordem é uma ordem missionária. É a ordem que eu creio seja mais completa, porque une a vida fraterna, une a vida missionária e une a vida contemplativa. São três aspectos que caminham sempre juntos.
Então, desde Santa Madre Teresa, quando é o dia 5 de abril de 1582, ainda Santa Madre estava viva, se realiza a primeira expedição para a África. E nós devemos ter este entusiasmo missionário, proprio porque a missionalidade não é outra coisa que o desejo de anunciar, de proclamar. Teresa de Menino Jesus disse: eu quero amar a Deus e torná-lo amado. E o Santo Padre João da Cruz, mesma coisa, todos os santos. O Egito é um país onde a maioria são muçulmanos, um país muito grande, 90 milhões, onde os cristãos em todo serão 10%. Mas o Egito, nós sabemos que tem uma tradição cristã maravilhosa, dos padres do deserto, dos alessandrinos, de tudo aquilo que são este movimento cristão do Egito inicialmente. Portanto, tem uma tradição cristã. Depois vieram os muçulmanos, virou muçulmano, e o Carmelo chegou no Egito em 1926. Este ano se faz 90 anos da presença carmelitana. E fizeram esta casa como uma casa de passagem para os missionários que iam para a África e voltavam da África para descansar, para se acostumar um pouco ao clima, tudo isto. E é interessante como os primeiros carmelitas fizeram uma pequena capela. Esta pequena capela foi dedicada a Nossa Senhora do Carmo, mas em 1926 sabemos que Teresa de Menino Jesus foi canonizada em 1925. E tinha aquele entusiasmo missionário, aquela falar de Teresinha, e também colocaram uma pequena estátua de Teresinha, e aí começou este movimento. Atualmente a grande basílica de Teresa de Menino Jesus, que é lugar de peregrinações, não de centenas de pessoas, mas diríamos aquelas peregrinações conta-gota de cristãos de todas as denominações, e também de muçulmanos, porque se identifica muito. Teresa de Menino Jesus tem a força de atrair, de seduzir pela sua simpatia, pela sua empatia. E é claro que nós no Egito devemos tentar de criar um grupo do Carmelo egiciano, de vocações egicianas, porque somente assim, seja pela língua, pela cultura, é muito difícil. A minha presença no Egito é uma presença de um carmelita no meio dos outros. Não é que faça grande coisa, não falo nem árabe, mas aquilo que é importante não são as obras, aquilo que é importante na vida é tentar ser aquilo que devemos ser. Então, viver a nossa vocação com autenticidade, com amor. A essência do Carmelo é sempre a mesma em todos os lugares, que é a oração, que é a vida fraterna, que é a missão. E esta missão que deve ser promover a vida espiritual. Promovendo esta vida espiritual na pessoa humana, se promove, sem dúvida, e se anuncia o reino de Deus. Estou convencido que no futuro o Carmelo do Egito será um grande Carmelo. Será capaz, o Carmelo do Egito, de retomar um pouco a espiritualidade dos padres do deserto, do silêncio, da solidão, dos valores contemplativos, para poder transmitir tudo isto. É um caminho de formação. O caminho de formação não acontece de um dia para o outro. Atualmente somos um pequeno grupo, de estrangeiro eu e o libanês, os outros são egicianos. Temos 2 que estão em Roma estudando no Colégio Internacional, um noviço que deve professar agora em 14 de dezembro, temos algum candidato. É claro que o Egito não terá nunca grande número, porque os cristãos de rito copto-católico, são todos, e em comunhão plena com Roma, são somente 250 mil. Então não se pode pretender grandes vocações. Não é? Mas aquilo que
pode faltar em número, deveria não faltar em qualidade. Faltar em qualidade. E anunciar a espiritualidade. Por quê? A pastoral da espiritualidade é a pastoral mais urgente. Porque todas as pastorais ou nascem da oração, ou são ONG, ou são aspecto social. Então, toda pastoral, seja qual for, que seja do Sopão dos Pobres, seja carcerária, seja das crianças, seja qual for de morador de rua, seja qual for a pastoral, para ser pastoral autêntica, deve ter a sua fonte na oração. Porque é na oração que Deus te promove, ou Deus te provoca para que você faça alguma coisa. Por isso que o grande capítulo da pastoral no Evangelho, para mim, é o capítulo 25 de Mateus. Eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, mas quando você fizer isto ao menor dos meus irmãos. Então, se eu não faço as obras de caridade porque vejo o Cristo, é claro que o prato de comida para um pobre satisfaz, mas eu que dou este prato de comida não sou cristão. O prato de comida deve ser um prato de comida cristão. E o prato de comida é cristão na medida que eu vejo nos outros a pessoa de Jesus de Nazaré. E o Egito é um país pobre, um país que está em via de desenvolvimento, um país conflitivo, mas em qualquer lugar da terra, nós cristãos devemos ser reconhecidos nem pelas palavras, nem pelas obras, mas pelo testemunho de Jesus. Então, para terminar, a Escola do Carmelo hoje ultrapassou 30 mil seguidores. O que o senhor tem a dizer a esses 30 mil seguidores? Nada. Nada quer dizer que... aquilo que se pode dizer que continue. Não é suficiente se apaixonar pela oração. Devemos rezar. Então, muitas vezes as pessoas têm uma paixão intelectual pela oração. Mas é uma paixão teórica que não serve. Como não adianta ver na televisão um grande restaurante, comida via internet, não mata fome. Então as pessoas podem correr o risco muito grande, de ser cultores ou cultivadores de oração, mas não são pessoas que rezam. O problema é rezar. Então a definição de oração que sempre devemos ter presente, sempre, que é o íntimo diálogo de amor, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama, que é a definição teresiana. Ou é lançar o olhar para o céu, é um grito, é um desabafo, como disse Teresa do Menino Jesus. Mas aquilo que eu vejo que é muito importante no Evangelho é que Jesus não ensinou o método de oração. Ele simplesmente rezou. Mestre, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou a seus discípulos. Mas Jesus não ensinou o método. Quando rezai, dizei, Pai Nosso. Então devemos voltar à oração bíblica, evangélica. A saborear o Pai Nosso como a única oração que Jesus nos deixou. E dentro da oração do Pai Nosso, como fez a Santa Maria Teresa, explicitar o Pai Nosso. Ou como fez Agostinho, Orígenes, os padres da igreja, esta que é chamada a oração do Senhor. Então, esses 30 mil, 40 mil, 50 mil que seja, que segue a escola de oração, a única coisa, eu diria, que todos os dias rezem. Encontrem momentos de manhã, durante a jornada, à noite, para estar com o Senhor. Mas hoje a oração deve ser uma oração vital. Pensar que vamos ter uma hora de silêncio para rezar, isto hoje é impossível. Hoje devemos rezar na cotidianidade. E isto rezar na cotidianidade quer dizer rezar no ônibus, rezar no carro, rezar onde nos encontramos. Fazer que a oração seja de verdade este sabor, este gosto da vida. Se a oração não nos leva ao gosto da vida, é uma oração perdida.
Então, hoje tem um falar de oração teórico, mas depois no ato prático mesmo não se reza. Não se reza. Então, uma escola de oração não existe. Não existe escola de oração. Existem homens e mulheres orantes que tentam transmitir a própria experiência de Deus. Mas não tem diploma de oração. Jesus não deu nenhum diploma a ninguém, tu és orante. Está aprovado. Não. É uma aprendizagem constante. E termino com as palavras da Santa Madre. Agora começamos e estamos sempre começando. Procuremos de ir de bem a melhor. E não se pode esquecer João da Cruz, no fim da vida seremos julgados sobre o amor. E Elisabetta Trindade, o Carmelo, é rezar e amar. E Teresinha nos recorda que a oração é lançar um olhar para o céu, é um desabafo do coração. Que Deus abençoe. Não importa conhecer muitas ideias sobre oração, aquilo que importa é rezar, dialogar com Deus, nosso Pai, de tudo aquilo que interessa a nossa vida e a vida dos outros. Amém. Amém.